Olá, Deus abençoe. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês, gente. E hoje eu vou trazer uma passagenzinha para me ler com vocês, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Eu vou ler com vocês, tá? Olha, o título da história, como é que diz, da leitura. Como viver uma vida nova. Como nós podemos viver uma vida nova? Abandonar velhos hábitos que muitas vezes não nos levam a lugar nenhum e adquirir aqueles hábitos que agradam a Deus. Olha aqui o primeiro que diz, para a gente abandonar. Por isso, não mintam mais. Ou seja, aquela pessoa que tem aquele certo dom, que tem gente que tem esse dom que é um dom enviado, né? De mentir, de levantar calúnia, de fazer fofocas, que possam abandonar esse velho hábito, que possam pedir a Deus força para abandonar esse hábito de mentir, de levantar calúnia, fazer fofocas, fazer intrigas. E você, cada um que tiver esse dom, se pedir a Deus, Deus os libertará. Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Ou seja, gente, muitas vezes a gente não pode mentir para o nosso amigo, para o nosso irmão na fé. A gente tem que dizer a verdade. Olha, meu irmão, você tem que melhorar nisso, nisso e nisso. Se ele tiver Deus no coração, ele não vai ter raiva de você, ele vai lhe entender que você quer o bem dele. Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Por que nós não podemos mentir, fazer intriga, fazer calúnia com as pessoas? Por quê? Porque nós somos membros de Cristo. E Cristo não se agrada com isso. Vocês concordam comigo? Aliás, vocês concordam com a Bíblia? Amém, né, gente? Ó, meninas, outro versículo aqui muito importante, é o versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem, ou fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Ou seja, gente, quando a gente tem raiva, muitas vezes a gente peca. Então, se a gente não pode deixar, a gente não pode dar oportunidade para o diabo agir na nossa vida. Se a gente está com raiva, tenta amenizar a situação. Eu sei que às vezes é muito difícil, muito, muito complicado. Porque assim, numa briga, eu tenho a minha razão, você tem a sua razão, né? Ó, outro versículo aqui muito importante. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Ou seja, se você rouba, você não, mas para roubar, você tem que trabalhar honestamente para você manter a sua casa, sua família e ajudar a quem precisa. Porque tem pessoas que, fulano não trabalha, é porque não quer. É não, gente. Não, às vezes, muitas vezes é, mas outras vezes não é. Às vezes a pessoa procura um trabalho e não consegue. Aí o que a pessoa pode fazer? Tem que pedir. Porque ela não vai roubar. Porque roubar é pecado. Pedir, não. Então, se ela vai ter que pedir. Se você tiver condições, você tem obrigação de ajudar. Não é um favor que a gente faz. É nossa obrigação como cristão. Deixa eu ler outro versículo aqui para vocês também. Não digam palavras que fazem mal aos outros.
mas use apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessita, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Ou seja, nós cristãos, somos templos e morada do Espírito Santo. Da nossa boca tem que sair palavras boas, palavras que vai edificar a vida de alguém. Se você vai dizer uma coisa, uma pessoa que vai machucá-la, que vai maltratar aquela pessoa, não diga não, fique calado. Agora, se você vai dizer, por exemplo, se tem uma pessoa passando por determinada situação muito complicada, se você puder ajudar, ajude. Se você não puder, em nome de Jesus, fique calado, porque é melhor. Porque às vezes a gente está tão magoado que a gente não precisa que ninguém magoe mais. Né? E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Portanto, se tem uma pessoa passando por necessidade, você não ajuda, o Espírito Santo vai ficar triste. Se você magoou uma pessoa com palavras, o Espírito Santo fica triste. E olha que magoar o Espírito Santo é forte, viu, gente? Deus abençoe, né? Gente, por que nós não podemos magoar o Espírito Santo? O Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Por isso nós não podemos magoar. Por quê? Porque o Espírito Santo é a marca que Deus coloca na gente. E todos nós temos um dom. Eu não tenho um dom para nada. Tem. Algum dom você tem. Agora você precisa descobrir. Mas que você tem. Porque ninguém veio ao mundo aleatoriamente, sem nenhum dom, sem fazer nada. Todos nós temos um dom. Vocês concordam comigo? Concordo. Fulana não trabalha fora. Mas ela cuida da casa dela. Para que ministério mais lindo? Porque ela cuidar da casa dela, cuidar da família dela. É um dom. E esse dom aí é um dos mais difíceis. Porque a dona de casa, muitas vezes, ela não é valorizada. Ela não tem salário. Se ela adoecer, ela não tem direito a um dinheiro para ela se manter. Gente, é complicado. Todos nós temos um dom. Outras pessoas têm o dom de trabalhar fora. Um dos dons mais lindos que eu acho, que para mim é fundamental, é o dom da medicina. Porque medicina, para mim, ela não é uma profissão, ela é um dom. É um dom de ajudar. Por exemplo, você recebe um diagnóstico do médico, você está doente. Se for um médico enviado por Deus mesmo, ele vai ajudar, ele vai lhe dar força, ele vai lhe dar coragem. E você vai criar outro ânimo para lutar. Então, isso para mim é um dos dons mais importantes é a medicina. Amém, né, gente? Outro aqui muito importante. Deixa eu ler aqui para vocês. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos para com os outros. E perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Abandonem toda a amargura. Pronto, vamos focar um pouquinho nisso daí. Nós temos que abandonar toda a amargura. Por exemplo, as pessoas que nos magoou. Qual a nossa obrigação como cristão? Perdoá-las. Mas temos que tirar a culpa de que
A pessoa me magoou, eu vou perdoar, eu vou ter que conviver com aquela pessoa. Não. Muitas vezes não. Muitas vezes nós temos a obrigação de perdoá-la, mas muitas vezes a gente tem que deixar a pessoa seguir. Orar pelaquela pessoa, desejar o bem, mas muitas vezes aquela pessoa não vai ser mais convidada a sentar-se à sua mesa para cear com você. Por quê? Não é que a gente esteja fazendo seleção de pessoas, não é isso, mas a gente tem que saber com quem a gente vai conviver. Porque as pessoas que fazem maldade, elas fazem uma vez, fazem duas, fazem três. Se elas não se converterem, elas vão ficar eternamente fazendo a maldade, tentando destruir a sua família. Então, assim, gente, na minha opinião, a pessoa me magoou. Por exemplo, tem pessoas que me magoaram muito. O que eu faço? Eu já perdoei, mas conviver, claro que eu convivo. Se precisar, se precisar, eu mantenho contato, eu falo tudo, mas eu vou ligar para fulano saber como fulano tá. Não faço mais isso. Porque fiz muito isso e me arrependi. Então, assim, a gente tem que tirar essa culpa de que eu tenho que conviver ali lado a lado de quem me magoou. Não. Deixa a pessoa seguir a vida dela. Eu tenho essa opinião. Mas muitas vezes a gente quer a pessoa perto da gente, eu sei disso. Mas em outras vezes a gente tem que deixar a pessoa seguir o destino dela. Mas nas suas orações, sempre coloque aquela pessoa nas mãos do Senhor. Vocês concordam comigo, gente? Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Eu não tinha mais gravado um vídeo assim, né? Mas sempre eu vou estar postando, tá? Então, assim, gente, que a gente possa abandonar os velhos hábitos e viver uma vida em Cristo. Como é viver uma vida em Cristo? Não mentir, não viver com raiva das pessoas. Eu sei que muitas vezes comigo é assim, eu creio que com todo mundo. Quando a gente lembra do que as pessoas fizeram com a gente, dá raiva. Mas a gente tem que pedir a Deus, para Deus tirar isso do nosso coração. E perdoar essas pessoas, né? Mas, muitas vezes, não é obrigada ela a fazer parte da sua vida. Perdoei, desejo bem, mas voa como águia e vai ser feliz. Porque, gente, eu tenho uma coisa comigo. Se a pessoa me fez uma maldade, uma vez ela faz duas, ela faz três, ela faz quatro. A não ser que ela se converta. E as pessoas que fizeram mal para mim não se converteram. Então, assim, Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Não sei se vocês concordam comigo. Que Deus abençoe infinitamente o dia de vocês. Que Deus abençoe vocês infinitamente. Que Deus proteja o coração de vocês de toda raiva. E vocês, se tiver alguém me assistindo que não perdoou aquela pessoa que lhe fez o mal, perdoe. Mas não precisa você conviver com ela, não. Só perdoe. E ore e peça a Deus tudo de bom para ela, que é o fundamental. Amém, gente. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Do fundo do meu coração, eu desejo para vocês um dia abençoado, um dia iluminado, um dia cheio da presença de Deus na vida de vocês. Amém? Se vocês puderem curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no meu canal, eu agradeço. Se não puder, pelo menos assiste esse vídeo, porque vai ficar alguma coisinha no coração de vocês. Amém? Que Deus abençoe.